Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje nós vamos começar com números decimais. Quem nunca viu aquele númerozinho que contém uma vírgula? Num posto de gasolina, quando a gente fala em dinheiro, aqueles R$12,50. Então, esse número que tem a vírgula, ele é chamado de número decimal, certo? Então, todos os números que têm a vírgula são números decimais. Agora, a gente tem o décimo, o centésimo e o milésimo. O décimo nada mais é do que um número dividido por 10. Precisa ser 1? Não. Pode ser qualquer número. Qualquer número dividido por 10. Aqui nós temos o décimo. Então, a partir do momento que eu divido 5 por 10, a gente sabe que não é possível, porque 5 é menor do que 10, mas tem problema não. Colocamos um 0, transformamos esse número em 50 e ele passou a ficar maior do que o 10. Então, se eu coloco esse 0, eu coloco um 0 e vírgula. 50 dividido por 10, nós temos 5. Então, 5 décimos, 0,5. Olha o meu número decimal, o meu número com vírgula. A mesma coisa quando nós temos centésimos. 2 centésimos, 2 dividido por 100. Se eu pego o meu 2 e divido por 100, não é possível dividir, 2 é menor do que 100, sem problema. Colocamos um 0, 0, vírgula. Vimos desde esse outro exemplo. Mas ainda continua menor. Não tem problema, um outro 0. Mas se eu coloquei outro 0, eu coloco outro aqui. 200 agora é maior do que 100. Então, 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 100, 200. Passamos a ter o nosso número decimal, o nosso número com vírgula. Então, 5 décimos, 2 centésimos. A mesma situação ocorre quando dividimos por 1000. 3 milésimos. Vamos dividir o 3 por 1000. Bem, a gente já sabe que não é possível, porque o 3 é menor do que o 1000, mas vamos fazer ele ficar maior. Se eu colocar o 0, 0, vírgula. Ainda está menor. 0, um outro 0. 300 ainda é menor do que 1000. Bem, mais um 0, mais outro 0. Agora, 3000 é maior do que 1000. E quando a gente divide o 3000 por 1000, 3. Passamos a ter, então, 3 milésimos. Desculpa, gente. Deixa eu apagar um apagador que fica melhor. 3 milésimos. Então, décimos, centésimos, milésimos. Décimos, uma casa após a vírgula. Centésimos, 2 casas após a vírgula. E milésimos, 3 casas após a vírgula. Uma coisa que facilita é quando conseguimos associar com o 0 do denominador. Não precisamos fazer sempre essa divisão. Não precisamos fazê-la. A gente basta associar com isso aqui. Como? Se eu pego um número qualquer, 7, e estou dividido por 10, se ele tem um 0, só vai haver uma casa após a vírgula. Então, 0,7. Mas, se eu pego esse mesmo 7 e vou dividir por 100, 2 zeros, 2 números após a vírgula. 0, vírgula, mas só tem um, completa com 0. 2 números. E se eu pego esse mesmo 7 e divido por 1000? Bem, 3 zeros, 3 números após a vírgula. Então, 0, vírgula. Só tem um, preciso completar com 2 zeros. 1,
2, 7. 3 números, 3 zeros. 2 números, 2 zeros. 1 número, 1 zero. Então, facilita a nossa vida. Se eu pego o número 22 e divido por 10. Bem, a gente viu aqui que 1 zero, um número. 1 zero, um número. Como assim? Mas eu tenho 2. Não tem problema. Quantos números eu preciso ter após a vírgula? 1. Então, 1 número após a vírgula. Se eu pego esse mesmo 22 e vou dividir por 100, bem, 2 zeros, 2 números. 22, eu preciso que tenha 2 números depois da vírgula. 1, 2. Olha aqui, 0,22. E da mesma forma a gente faz com 3, da mesma forma a gente faz com 4 zeros. É só completar com zeros. O meu 22, se eu tivesse 4 zeros embaixo, ficaria 22, 0, 0, 0. Então, associamos o zero do denominador à quantidade de números após a vírgula. Uma transformação bem mais rápida do que fazer a própria divisão. Agora, nós vamos para nomenclatura. Como a gente escreve esses números decimais? Vamos escolher um número qualquer, primeiramente começando com 0. Se eu coloco aqui 0,8, como eu escrevo esse número? Como eu leio esse número? Então, 0,8 eu não vou ler 0,8, eu vou ler 8 décimos, porque a gente viu que uma casa após a vírgula, décimo. Então, 8 décimos. Mas se eu tenho 2 números após a vírgula, 0,65, 0,65, eu vou ler 0,65? Não, eu vou ler 65. Vimos que 2 números após a vírgula, centésimos. A mesma coisa a gente faz com 3 números após a vírgula. A gente escreve o número que está aqui e coloca em milésimos. O número 0,483. 483 milésimos. Mas eu só coloquei exemplos com zeros na frente. Vai ser sempre assim? Não. Pode haver casos, e vai haver com certeza, onde aqui na frente há um número diferente de zero. 3,1. Como a gente lê esse número? A gente lê 3 inteiros e 1 décimo. Então, sempre que houver um número na frente, você vai escrevê-lo com inteiro. 2 não, vamos para um 23. 23,44. Como eu leria este número? 23 inteiros e 44, por ter 2 casas, centésimos. Então, 23 inteiros, 44 centésimos. Então, vimos hoje números com vírgula, decimais. Décimo dividido por 10, centésimo dividido por 100, milésimo dividido por 1000. Podemos associar a quantidade de casas após a vírgula a esses zeros do denominador. 1 zero, uma casa. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros,
3 casas. E vimos também a leitura. Como a gente lê um número com vírgula. 1 casa, décimos. 2, centésimos. 3, milésimos. Se tem um número na frente, um número antes da vírgula, inteiros. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. E novamente, décimos, centésimos e milésimos. E a gente fica por aqui.